Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre problema, tá, de otimização. O problema de otimização a gente envolve ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de inflexão, tá? Então vamos ver, ó, a empresa RB tem a função lucro, tá? Função por quantidade vendida de produto, ela é dada por essa função aqui, ó, tá? Então para o intervalo entre 0 e 20, quero encontrar o pico de maior lucro ou, né, de menor lucro, se existir esse pico. Por quê? Pode ser que seja constante também. Não tem um pico nem de maior lucro, nem de menor lucro. Se eu tiver, para fazer isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o ponto de inflexão da minha função lucro. Porque é ele que vai me dizer, através da taxa de variação da minha primeira derivada, da minha função lucro, se eu tenho ponto de maior pico, de maior lucro, de maior ou de menor lucro, tá? Então, eu vou fazer, primeiro, eu vou calcular a minha primeira derivada, tá? Então, a minha primeira derivada aqui vai ser quem, ó? 3x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 30x ao quadrado, vai ficar menos 60x. Aqui eu tenho mais 300x, vai ficar mais 300. Aqui eu tenho menos 400, 400 é constante. Para eu calcular o ponto de inflexão, eu preciso fazer a segunda derivada igual a zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular agora a segunda derivada da minha função. Então, aqui, olha, eu vou ter 6x ao quadrado, 6x, porque 3x ao quadrado, a hora que eu derivo, vai ficar 6x, menos 60x, a hora que eu derivo, menos 60. Fazendo a função lucro, segunda derivada igual a zero, eu vou ter o quê? 6x menos 60 igual a zero. Eu vou ter 6x igual a 60, lembrando que eu passo para cá com o sinal contrário. 6 é igual, x é igual a 60, dividido por 6, que é 10. Então, ponto de inflexão. Então, x igual a 10 é ponto de inflexão. Então, será nesse ponto aqui, que ele pertence ao meu intervalo, ó, de 0 a 20, tá? Que eu vou ter o maior lucro ou menor lucro. Então, ele vai ter aquele picozinho de maior lucro e menor lucro. Para isso, eu vou calcular o quê? Tá? A taxa de variação. Então, eu vou calcular a taxa, agora, de variação da minha função, da minha primeira derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x e eu vou colocar a minha funçãozinha lucro aqui, ó. Só que a primeira derivada, quem é 3x ao cubo, 3x ao quadrado, aliás, menos 60x, mais 300. Se eu tenho ponto de inflexão, eu vou fazer ponto de inflexão, um ponto menor e um ponto maior, ok? Porque quando a gente faz a variação, a gente calcula de 3 pontos do lado. O que me interessa, mais 3, mais 2, um acima e um abaixo. Então, de 3 pontos é o suficiente. Então, eu vou ter que 3x ao quadrado, só que o meu primeiro é 9. Tá? Menos 60 vezes 9, mais 300. Fazendo as continhas aqui, eu vou ter o quê? 243 menos 540 mais 300, isso aqui vai me dar 3. Para x igual a 10, eu vou ter que 3, 10 ao quadrado, menos 60 vezes 10, mais 300. Então, eu vou ter 300, 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300, menos 600, 6 vezes 10, 600, mais 300. Aqui eu tenho
0, 300 mais 300, 600. Então, vamos lá, 3 vezes 11 ao quadrado, menos 60 vezes 11, mais 300. Então, eu vou ter 363 menos 660, mais 300. Então, eu só tô fazendo as continhas aqui para achar o valor numérico. Então, aqui, olha, eu tenho 3. Então, eu tenho esses valores de variação. Para x igual a 10, que é meu ponto de inflexão, eu tenho a menor. Então, o que eu posso concluir? Tá? Aqui no menor, no ponto de inflexão, x igual a 10, a taxa de variação é a menor delas. Ó, eu tenho 3, 0 e 3, então eu tenho a menor delas. Então, logo, para x igual a 10, eu tenho o quê? O menor lucro de vendas, tá? Então, vamos lá. Tá no ponto de inflexão, x igual a 10, tá? Que ela é da funçãozinha p de x, não, L de x, tá? Então, esse aqui é o ponto de inflexão da minha funçãozinha lucro. A taxa de variação que eu calculei é a menor. Tá? Logo, para x igual a 10, tem-se o menor lucro de vendas. Ok? Então, assim, se fosse aqui 4, então eu teria o maior, seria o ponto de maior lucro de vendas, ok? Vamos lá, no segundo eu tenho lá, a produção P, tá, de um funcionário, é dada por essa funçãozinha aqui, ó. Onde P é dada em unidades e T é dado em horas, tá? Então, eu vou ter que meu T vai estar entre 0 e 12. Então, eu tenho de 0 a 12 horas. O que eu quero primeiro? Determinar o ponto de inflexão da minha função. Então, vamos lá. Ponto de inflexão, exatamente quem? Aqui eu tenho a funçãozinha P. Ponto de inflexão e a segunda derivada igual a 0. Então, primeiro eu preciso fazer a minha primeira derivada. Então, eu vou ter quem? Menos t ao cubo vai ficar menos 3t ao quadrado. Aqui eu tenho 12t ao quadrado, vai ficar 24t. A segunda derivada vai ficar 3t ao quadrado, a hora que eu derivo vai ficar menos 6t. A hora que eu derivo, 24t vai ficar 24. Então, eu fazendo essa função, a segunda derivada, igual a 0, eu vou ter menos t mais 24 igual a 0. Eu vou ter 6t igual a 24. T vai ficar igual a 24 dividido por 6, que vai ficar igual a 0, a 4. Então, eu tenho o quê? Que o meu ponto de inflexão então, logo, ponto de inflexão é t igual a 4, ok? Bom, agora, eu preciso o quê? Calcular a taxa de variação nesse ponto, fazer uma análisezinha do ponto aqui de meu ponto de inflexão, ok? Da funçãozinha p de t. Ó, vamos fazer uma conclusãozinha aqui, ó. Então, esse ponto de inflexão aqui que eu achei, então eu tenho aqui, ó, só para vocês estarem lembrando, tá? Então, esse ponto de inflexão, nesse caso, em outros casos, ele pode ter outro significado, tá? O que ele representa? O instante, porque o meu T é tempo, em que o funcionário tem maior produtividade.
ok? Agora eu quero que, analisando tá, o crescimento e decrescimento e a concavidade da função em relação ao ponto de inflexão, tá? Para interpretar o significado do ponto de inflexão. Então, essa interpretação a gente já começou aqui, tá? Que ele está me dizendo o quê? Que o ponto de inflexão, para essa situação aqui do funcionário, está dizendo que é o instante onde que o funcionário tem maior produtividade. Então, aqui, ó, T igual a 4, ele está entre 0 e 12, ok? Agora, a gente vai calcular a taxa de variação, tá? De P' de T. Para isso, eu vou estar pegando T e a funçãozinha, que é minha primeira derivada da funçãozinha P ali, tá? Então, eu vou fazer, como meu ponto de inflexão é 4, eu vou fazer com 3, para 4 e para 5. Então, eu vou ter o quê? Para 3, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 24 vezes 3. Aqui, eu fazendo as continhas, eu vou chegar em 45. Menos 3 vezes 4 ao quadrado, para o ponto exato que eu quero, mais 24 vezes 4, fazendo as continhas, eu vou chegar em 48. Menos 3 vezes 5 ao quadrado, mais 24 vezes 5, fazendo as continhas, eu chego em 45. Então, se eu observar aqui, ó, o que que eu tenho? Nesse ponto aqui, ó, a taxa de variação no ponto de inflexão é a maior, tá? Então, aqui, ó, a gente pode concluir, tá aqui no ponto de inflexão, T igual a 4, a taxa de variação é a maior, tá? Que é 48. Que é 48 aqui. Então, é onde que eu tenho a maior produtividade do funcionário. Ok, pessoal? Então, aqui é só um exemplo onde que a gente trabalha com problemas de otimização usando ponto de inflexão, ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos.